Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 29 até o 45. Capítulo 1, versículo 29 ao 45. Diz assim: E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e de André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhes disseram: todos te buscam. Usando outra expressão, Jesus, todos estão te procurando. Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi para toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles, expelindo os demônios. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelho: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fique limpo. No mesmo instante lhes desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. E lhes disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra ao sacerdote e oferece pela sua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo saído, entrou a propalar muitas coisas e divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permaneceria fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com eles. Curva sua cabeça. Pai, nós te adoramos, nós glorificamos o teu nome pela tua palavra, e cremos, ó Pai, que o Senhor está neste lugar. Eu creio que o teu Espírito Santo está aqui, pode falar nos nossos corações nessa noite. Ó Deus, não sou nada sem o teu Espírito. Ministra no meu coração, Senhor. Ministra no coração da tua igreja, no nome de Jesus. Amém. E nós queremos nessa noite extrair desse texto aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração durante esta semana. Nós temos aqui, no relato do versículo 29 a seguir, Jesus saindo da sinagoga. Domingo passado, nós falamos que Jesus estava na sinagoga onde entrou um endemoniado, e o endemoniado começou a exclamar: que vieste fazer aqui, Jesus de Nazaré? Vieste nos expulsar? E Jesus expulsou aquele demônio que estava naquele homem, e ele, de uma forma escandalosa, vamos dizer assim, saiu daquele homem. Depois que terminou então esse evento, o momento do culto, vamos dizer, o momento do culto na sinagoga, porque a sinagoga é a igreja, é um templo. Jesus estava ali, e eles saíram do templo, saíram da sinagoga. A Bíblia diz no texto que Jesus agora sai do momento de culto. Vamos supor que é um momento como esse. Nós estamos aqui no culto. Quando acaba o culto, nós vamos para onde? Para as nossas casas. Jesus saiu dali, juntamente com Pedro, Tiago, André e João, e foram para a casa de Simão Pedro. Foram para a casa dele. E quando chegou na casa de Simão Pedro, o texto está dizendo que a sogra de Pedro estava doente, com febre. Jesus estendeu-lhe as mãos, levantou ela, automaticamente a febre saiu, e ela começou a servir aqueles que estavam ali. O texto vai discorrendo e fala também de um leproso que chegou até Jesus, ajoelhou
E ele diz para Jesus: ó, se tu queres, pode me purificar. Jesus olhou para ele e disse: eu quero, fique limpo. É um texto que nos traz lições extraordinárias. Só o fato de lermos, só o fato de compreender a leitura, o que Jesus veio fazer nessa terra, o que Ele fez e demonstrou e continua fazendo, já nos traz grandes lições. Desse texto nós podemos ver o milagre de Jesus, aquilo que Jesus faz nas nossas vidas. Jesus retira a lepra, Jesus cura a febre, Jesus faz milagres extraordinários e continua fazendo no nosso meio. Eu tirei aqui desse texto para a nossa meditação nessa noite 4 pontos necessários para nós aprendermos sobre esse texto, usando aqui os versículos que neles estão. Em primeiro lugar, eu quero destacar aqui, usando o versículo 29, o versículo 30 e o versículo 31, o seguinte tema: a importância de levar Jesus conosco após a adoração. Nós estamos aqui em um momento de adoração, em um momento de louvor. Jesus estava na sinagoga, também um momento de adoração, um momento de louvor, ali expulsando demônios, ali ele curando os enfermos. E ali eles saíram e foram para a casa de Pedro. Jesus também foi com eles. Pedro, Tiago, Simão, enfim, Simão é o mesmo Pedro, Tiago e André, foram para a casa deles e levaram quem? Levaram Jesus. A importância de levar Jesus conosco. Por que eu falo isso? Porque às vezes, irmãos e irmãs, nós estamos num culto como esse, nós sentimos a presença do Senhor, Deus fala nos nossos corações, nós às vezes até nos emocionamos, choramos, mas às vezes quando nós pisamos da porta para fora, nós já esquecemos daquilo que foi feito aqui dentro. É como se nós realmente cultuássemos a Deus só aqui dentro. Nós não conseguimos levar esse mesmo Espírito, o mesmo Jesus conosco, simbolicamente dizendo, porque a Bíblia diz que Ele estaria conosco em todos os momentos. Mas quando falo levar Jesus conosco, é levar a mesma adoração, levar o mesmo propósito de espírito, de adoração, levar esse Jesus de milagre para as nossas casas. É importante porque quando nós levamos esse mesmo espírito de adoração para nossas casas, quando nós chegamos em casa, nós vamos sempre lembrar do texto que foi lido, dos cânticos que foram cantados, nós vamos sempre trazer à memória esse momento de adoração. E é um dos momentos mais importantes das nossas vidas, é o momento em que nós estamos reunidos em adoração e em louvor. Eu creio que no céu há festa, no céu há movimentação, porque quando nós estamos em adoração, os anjos de Deus estão dispostos sobre ordem do Senhor para atender os nossos clamores, para atender as nossas orações. É um momento de festa, é um momento de movimento, tanto aqui como no céu. É um momento muito importante em saber que Deus nos atende, saber que o Senhor ouve as nossas orações, saber que Ele realmente nos guarda, como nós começamos lendo aqui no texto. Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E quando nós nos reunimos num culto como esse, nós sentimos a presença, nós adoramos a Deus, é muito importante em que nós saímos dessa porta para fora, levamos também esse mesmo Espírito para a nossa casa. Porque quando nós olhamos o texto, o que aconteceu? Porque eles levaram Jesus para suas casas, aconteceu ali naquela casa grandes milagres. Milagres aconteceu. O texto diz que logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão Pedro. A sogra de Simão Pedro estava enferma, com febre. Falaram para Jesus que ela estava enferma, então ele estendeu a mão, pegou, ajudou, curou, e ela começou a servir. Se aqueles discípulos não tivessem levado Jesus para a sua casa, aquele milagre não teria acontecido. Se aqueles discípulos não tivessem levado Jesus para a casa deles, a sua sogra, a sogra de Pedro, poderia ter morrido. Ninguém sabe o motivo da febre. Quando se dá febre é porque algo está inflamado, infeccionado. A febre é um sintoma de infecção. Pode ser então que aquela mulher estava prestes a morrer.
Mas a Bíblia diz que após a reunião na sinagoga, enquanto eles saíram da sinagoga, eles levaram Jesus também para a sua casa. Ou melhor, Jesus foi com eles para a sua casa. Então, quando nós saímos daqui com esse mesmo espírito de adoração, confiante que realmente Deus é poderoso, que Ele pode fazer milagre. Quando você chega na sua casa, nesse mesmo espírito de adoração, pode ter certeza, se você orar na sua casa, com certeza vai acontecer algo diferente. Eu estou dizendo isso, irmão, porque às vezes quando nós estamos em casa, no meio de semana, eu falo isso porque eu tenho certeza disso. Nós estamos em casa no meio de semana, às vezes nós nem lembramos sequer de um louvor. É verdade, não é? Estou mentindo? Às vezes nós nem lembramos de ler a Bíblia. Nós chegamos em casa, a primeira coisa que nós fazemos, o que é? Quando nós trabalhamos, nós tomamos um banho e ligamos a televisão. É ou não é? Então, é importante nós começarmos a mudar os nossos hábitos. Porque Jesus, Ele gosta e nós precisamos da intimidade com Jesus. Os discípulos receberam um grande milagre. A sogra de Simão Pedro foi curada. Aleluia! Porque eles levaram Jesus para a sua casa. Que nós possamos levar Jesus para as nossas casas. Que nós não possamos continuar com a mesma adoração, com o mesmo espírito de fervor, de concentração, em meditação à palavra do Senhor também nas nossas casas. Na realidade, a igreja, ela começa em casa. A nossa igreja começa em casa. A nossa família é uma igreja. Lá dentro da nossa casa tem que acontecer momentos de reflexão, momentos de leitura bíblica, momentos de adoração. Queridos, isso com certeza traria um novo ânimo para toda a igreja. Porque era assim que a igreja primitiva começou, nas suas casas. Eles se reuniam nas casas em adoração, comiam juntos, partiam o pão juntos nas suas casas. Durante a semana, quando era no final de semana, eles estavam na sinagoga. Nós precisamos voltar a entender a importância de ter Jesus sempre conosco na nossa casa. Porque às vezes Jesus, às vezes não sempre, Jesus está conosco. Eu sei disso, como Jesus está aqui. Mas Jesus quer ver uma atitude minha, uma atitude nossa de adoração, para que Ele possa mover os céus ao seu favor. E às vezes nós ficamos parados, esperando cair do céu, mas nós não clamamos, nós não louvamos. A nossa adoração não é para que Deus seja maior, mas é para que nós sejamos abençoados. Deus não precisa da nossa adoração. Jesus não precisa da nossa glória, glória seja dada ao Senhor. Ele já é glorioso no céu e na terra. A nossa adoração é para que Ele derrama sobre nós as suas bênçãos. E às vezes nós achamos, eu vou ficar adorando a Deus, porque eu não estou vendo Deus, não conheço Deus, para que adorar a Deus? A nossa adoração é simplesmente para nossas bênçãos ser derramadas. Então é importante nós levarmos Jesus para as nossas casas. Salmo 22, versículo 27, diz assim: todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. Quer dizer, em todos os lugares nós devemos adorar a Deus. O texto está dizendo, em todos os limites da terra, não é só aqui dentro da igreja. Em todos os lugares, aonde nós estivermos, nós temos que ser uma brasa viva, tirada do altar, aleluia. Aonde nós estivermos, as pessoas que tocarem nós, ou que falar conosco, elas possam sentir algo diferente, um mover do Espírito Santo, elas possam ver Jesus em nós. Nós temos que ser esse canal de bênção, que leva a bênção às outras pessoas. Mas isso só pode acontecer se nós colocarmos em prática o que esse texto está nos ensinando. A mesma adoração do templo leva para a sua casa. O mesmo espírito de adoração no templo leva para a sua casa, e você verá diferença na sua casa, você verá diferença nos seus vizinhos, você verá diferença na sua vida, quando nós realmente levar esse espírito de adoração e de louvor a sério, no sentido de não ficarmos só aqui, mas também levarmos para nossas casas. Em segundo lugar, meus irmãos, que nós vemos nesse texto,
do versículo 32 até o 34. Quando nós levamos Jesus para a nossa casa, quando nós realmente fazemos da nossa casa um lugar de adoração, um lugar de louvor, um lugar de comunhão, essa casa, ela se torna um lugar de cura e de restauração. A nossa casa precisa ser um lugar de cura e de restauração. Eu estou olhando o texto, não estou saindo do texto. O texto diz assim: ao anoitecer, versículo 32, acompanhe comigo. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. Aqui eu quero abrir um parênteses. Toda a cidade é uma hipérbole, é um exagero de expressão, porque não foi toda a cidade, mas muitas pessoas se reuniram ali. Muitas pessoas se reuniram na porta da casa de Pedro. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças, também expulsou muitos demônios e não permitia que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Observe uma coisa comigo. Após os discípulos levarem Jesus para sua casa, ele curou a sua sogra. O que aconteceu depois? Essa casa, ela ficou tomada pelo poder de Jesus, porque Jesus estava lá. Essa casa tornou um local de cura. As pessoas da cidade ficou sabendo que lá estava Jesus. Então levaram para aquela casa todos os enfermos, todos os endemoniados. E Jesus curou muitos, não é isso que diz a palavra? Jesus curou muitos. Então a nossa casa também, ela precisa ser uma casa de restauração. Uma casa de cura, por quê? Porque Jesus está lá. Se Jesus está no seu coração, Jesus está na nossa casa. E quando chega na nossa casa alguém enfermo, alguém doente, alguém com um problema, você tem autoridade. Porque a autoridade foi dada a todos que aceitaram a Jesus. Nós recebemos o Espírito Santo. Nós temos autoridade, aleluia. Então você é esta fonte de cura. A nossa casa precisa ser essa fonte de cura, de restauração. A casa do cristão, ela é isto, porque nós temos o Espírito Santo. Nós temos a unção de Deus em nossas vidas. Pastor, mas lá em casa não é bem assim não. Você sabe por que às vezes não é na nossa casa? Porque nós não colocamos em prática. Porque Deus nos deu o dom. O dom está nas nossas mãos. É nós que não colocamos em prática o dom. Está entendendo? Nós não usamos a fé necessária. Nós temos que crer que é Deus que vai fazer. Nós podemos orar, ora sim, porque é Deus que vai fazer o milagre. É Deus que opera a maravilha. Você tem que crer nisso, para que você cresça espiritualmente, para que a sua vida seja mudada, para que as pessoas à volta da sua casa também sejam mudadas. A sua casa, a minha casa, é um lugar de cura. Interessante que a Bíblia vai nos falar também de um contraste entre a casa do ímpio e a casa do crente. Nós falamos aqui agora da casa do cristão. A casa do cristão é essa casa de cura, essa casa de restauração, porque o Espírito de Cristo está lá. O que a Bíblia diz então da casa do ímpio? Vamos ver na Bíblia? A casa do ímpio, olha o que diz comigo. Jeremias capítulo 5, versículo 26 até o 28. Olha o que diz. Há ímpios no meio do meu povo. Deus falando com Israel, que fala conosco também. Há ímpios no meio do meu povo, homens que ficam à espreita, com um esconderijo de caçadores de pássaros. Preparam armadilhas para capturar gente. Olha só o texto. Suas casas, olha as casas dos ímpios agora. Olha o que diz a Bíblia. Suas casas estão cheias de engano, como gaiolas cheias de pássaros. E assim eles se tornaram poderosos e ricos. A Bíblia está dizendo, estão gordos e bem alimentados. Não há limites para suas obras más. Não se empenham pela causa dos órfãos, nem defendem os direitos dos pobres. Este é o retrato da casa do ímpio. Praticam as más obras, ficam à espreita, como diz o texto,
procurando quem possa tragar. Porque a Bíblia diz que o diabo fica ao nosso derredor, anda ao nosso derredor, procurando quem possa tragar. E o ímpio faz a mesma coisa. O ímpio, ele não cuida do caso, né, das viúvas e dos órfãos, como diz a palavra, mas ele fica à espreita, observando, enriquece, engordam. Esta é a casa do ímpio, mas a nossa casa não tem que ser assim. A nossa casa tem que ser uma casa de restauração. E a sua casa eu quero dizer isso para você, a sua casa é uma casa de restauração. Você tem que crer nisso, você tem que colocar isso para fora, você tem que começar a agir dessa forma, a agir com esse entendimento, que a sua casa é uma casa de restauração. Porque Jesus habita na sua casa, e habita na minha casa, habita na nossa casa. Agora, se nós não achamos que isso é verdade, nós não fazemos nada. O que acontece quando nós fazemos assim? Nós vamos de encontro com aquele texto da Bíblia. A Bíblia diz lá em Apocalipse: antes vocês fossem frios ou quentes, mas vocês são mornos. Nenhum nem outro, nem quente nem frio. Antes vocês fossem frio ou quente, porque frio você pode restaurar, quente você já está ok, mas morno, a Bíblia diz assim: eu vos vomitarei da minha boca. Então nós temos que crer que nós temos autoridade sobre as enfermidades, nós temos autoridade sobre as circunstâncias negativas que acontecem nas nossas vidas. Você tem autoridade, nós temos o Espírito Santo, a nossa casa é uma casa de cura, de restauração. Nós vemos também em terceiro lugar nesse texto, do versículo 35 até o versículo 39, o texto vai nos ensinar o seguinte tema: a importância da oração em solitude. O que é solitude? É um espaço reservado em que você está sós com Deus, sem conversa, sem diálogo, sem telefone, sem nada, você está sozinho. É diferente de solidão. Solidão é a pessoa que está realmente arrasada, ela quer ficar longe de todo mundo, está angustiada, precisa de cura. Agora, solitude não, é um momento a sós, de reflexão, né? Você coloca a sua mente para trabalhar, você vai ler a Bíblia, você vai orar. Nós precisamos disso, irmãos. O texto diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu da casa e foi a um lugar deserto, onde ficou orando. Jesus saiu do meio da multidão e foi fazer o quê? Orar. Momento de solitude, momento de descanso, momento de reflexão. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue, foi para isso que eu vim. Jesus, sendo do unigênito Filho de Deus, Jesus nunca abriu mão da oração. Vocês vão ver a Bíblia, o Novo Testamento, Jesus sempre orava, nas madrugadas, nos montes, Jesus sempre orava. A oração, ela é importantíssima para nós. Se nós não oramos, nós não temos relacionamento com Deus. A nossa oração é relacionamento, é um diálogo com Deus. É na oração que nós expomos os nossos pecados, é na oração que nós pedimos, é na oração que nós louvamos, nós exaltamos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. A oração começa assim, louvando e agradecendo o nome do Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. A oração, meus irmãos, ela é importante, e muitas vezes nós enfrentamos tantas dificuldades, tantas lutas, tantos problemas, e nós não caímos a ficha de que a solução para isso tudo é joelho no chão, ou dentro do seu quarto, como diz a Bíblia, fecha a porta do seu quarto, e ali em secreto você fala com Deus, e Deus em secreto te ouve, e Deus responde a sua oração em secreto. Fala com Ele. Jesus era o Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus, Ele nunca abriu mão da oração. Ele não precisava, se fosse olharmos com os nossos olhos simplistas, vamos dizer assim, Ele era o Filho de Deus, para que Ele vai orar? Ele já é Deus. Mas Ele estava cumprindo a missão do Pai.
Ele estava se passando por homem, ele era 100% homem também, ele sentia as mesmas dores que nós sentíamos. Tudo que Jesus fez na terra, ele fez como exemplo, como nós deveríamos fazer. Jesus foi batizado, quando João Batista estava batizando lá no Jordão, Jesus foi batizado como se ele tivesse pecado, mas ele não tinha pecado. Batizou como exemplo que nós devemos nos batizar. Jesus foi crucificado como maldito, como pecador, mas ele não era pecador. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Jesus nos ensina na cruz que nós também devemos suportar o que for necessário, em amor, em obediência a Deus Pai. Em saber que tudo aquilo que nós enfrentamos, suportamos, segundo a palavra, é para o bem nosso. Todas as coisas que operam para o bem daqueles que servem ao Senhor. A importância da solitude. Na oração nós podemos pedir, mas também precisamos saber ouvir o não de Jesus. Você viu que nesse texto tem um não de Jesus? Vocês observaram que nesse texto tem um não de Jesus? Os discípulos chegaram, Jesus estava orando, sozinho. Os discípulos chegaram, mestre, as pessoas estão te procurando. Tem uma multidão lá te procurando. Jesus falou, não, eu vou para outro lugar. Eu vou pregar a outros lugares, porque outras pessoas também precisam. Não é isso aí? Olha comigo lá, diz o texto. Ao encontrar, disseram, todos estão te procurando. Jesus respondeu, vamos para outro lugar, para outro povoado. Irmãos, a coisa mais difícil para nós, é ouvir não de Jesus. E quando ele fala não, é não. Não adianta nós espernear, não adianta nós reclamarmos. Porque quando ele fala não agora, é porque ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Está entendendo? O não de Jesus é também bênção. Jesus pode sim falar não, mas às vezes nós não sabemos ouvir não. Nós esperneamos. Ah, Senhor, mas eu orei, eu busquei, eu clamei, eu fiz campanha, e o Senhor não. Mas quando ele fala não, é para o nosso bem. Isso prova, irmãos, que Jesus fala não. O texto está dizendo. E ele fala sim também. Nesse mesmo texto, nós vamos ver daqui a pouco, Jesus falando sim. Aqui ele fala não, e lá na frente ele fala sim. Mas nós temos que aprender a ouvir o não. Nossa maior preocupação tem que estar em anunciar o Evangelho. Jesus nos mostra aqui. Qual que era a maior preocupação de Jesus? Em anunciar o Evangelho. Ele falou, não, eu não vou lá agora, eu já curei muita gente lá, já expulsei muito demônio, agora eu vou para cá, eu vou para outra região, eu vou pregar, eu vou fazer aquilo que o meu Pai me mandou. E tem muitas pessoas que se preocupam mais com os milagres do que com a pregação do Evangelho. Já viu isso? E Jesus aqui nos ensina claramente. Se fosse tão primordial, Jesus tinha largado tudo, tinha ido lá. Mas ele falou, não, eu vou para cá. Eu vou pregar o Evangelho. E às vezes Jesus faz isso conosco, né? Deus fala, filho, não vou fazer isso agora, não vou te ouvir agora. Eu vou ouvir depois, mas agora não. Mas fique tranquilo, porque Deus sabe o que faz. Amém, irmãos? Nós mantenhamos firmes. Em quarto lugar, para nós já partir para o final. Em quarto lugar, versículo 40 e 43 diz assim, até o 43. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelho, se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja limpo. Aqui nós ouvimos um sim de Jesus. Não é isso que diz o texto? O leproso chegou e Jesus curou na hora, imediatamente. O que nós vemos nesse texto, irmãos? Nesses últimos versículos, a atitude de coragem e humildade toca o coração de Jesus. Atitude de humildade e coragem toca o coração de Jesus, ou de coragem e humildade. Por que eu falo isso? Quando nós vamos ver o texto diz que um leproso se aproximou de Jesus. Leprosos não podiam se aproximar de pessoas sãs. Naquela época, leprosos ficavam isolados. Aquele leproso soube que era Jesus, soube que ele podia fazer o milagre, ele encheu de coragem e falou, não quero saber de nada, eu vou lá. Criou coragem. E além dessa coragem, quando ele chegou perto de Jesus, o que ele fez? Ele se
prostrou. Humildade. O que nós vemos aqui? Atitude de coragem e de humildade toca o coração de Jesus. O que o texto diz? Jesus encheu de compaixão. O que mais toca o coração de Jesus é a nossa atitude de humildade e também de coragem. Assim como Davi, quando esteve de frente com Golias, todos os soldados amedrontados, com medo do gigante, e Davi chegou lá pequenininho, chegou e falou: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Ele chegou com autoridade, ele chegou com coragem, e ele ficou sabendo que o rei daria para quem enfrentasse ele. Ele falou: eu vou enfrentar ele. A Bíblia diz que ele colocou as armaduras de soldado, não quis as armaduras porque não conseguiu andar com aquelas armaduras, pegou simplesmente a sua funda e algumas pedrinhas para enfrentar um gigante. Olha que coragem! Um gigante de quase 3 metros de altura, vai lá um homenzinho pequeno, com um estilingue, na nossa expressão aqui hoje, para enfrentar um gigante. Coragem. E por causa da coragem de Davi, Deus deu a vitória para ele. É isso que nós precisamos, irmãos. É ter essa atitude de coragem, de enfrentar as barreiras, de tomar uma atitude certa, e falar: hoje eu vou tomar uma decisão. Hoje eu preciso resolver a minha vida, eu preciso entregar a minha vida para Jesus, eu preciso aceitar a Jesus, eu preciso resolver essa situação, porque é só nele que nós encontramos a solução, é só em Jesus que nós encontramos o amparo, a rocha que nós começamos falando aqui no início. É só em Jesus que nós encontramos essa força, é só Jesus que pode nos curar da lepra, é só Jesus que pode curar a febre, como nós começamos falando. E às vezes nós queremos de Jesus um milagre, nós queremos receber uma bênção de Jesus, mas nós somos arrogantes, nós somos presunçosos, preguiçosos às vezes. Precisamos de coragem, dizer: não, eu vou enfrentar essa dificuldade, porque eu nasci para vencer, porque Jesus venceu por mim. Todas as bênçãos, como é que nós cantamos aqui? Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança, tudo é nosso. Nós que não tomamos posse, porque nós não entendemos a força que há dentro de nós, quando nós nos dobramos, quando nós nos humilhamos, quando nós tomamos uma atitude de coragem, de enfrentar a dificuldade. Você nunca pode dizer: eu não posso, mas você pode dizer: eu posso, porque Deus pode, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você nunca pode dizer: Deus não me ouve. Não, Deus sempre está te ouvindo, é que Ele às vezes diz não. E quando Ele diz não, parece que Ele não está nos ouvindo, mas Ele está te ouvindo sim, com certeza Deus está te ouvindo. Meus irmãos, para encerrar, o leproso quebrou o paradigma de que os leprosos não poderiam se aproximar de uma pessoa sã. O leproso olhou para frente, viu lá na frente Jesus, ele falou: eu vou lá. Mas você não pode ir lá. Eu vou, porque é Ele que pode resolver o meu problema, é Jesus que pode resolver. Quebrou os paradigmas, quebrou as dificuldades, aquilo que dizia não faça. Muitas vezes o diabo tem sussurrado no seu ouvido, dizendo: você é um fracasso, você não consegue fazer isso não é para você. Eu quero dizer para você, isso é mentira do diabo, porque você pode todas as coisas, segundo a palavra. Nós temos que tomar atitude, resolver fazer, falar consigo mesmo. Às vezes o que precisa para nós, irmãos, é falar conosco mesmo. Como o salmista Davi, olhar para a alma dele e falar: ó minha alma, por que estás abatida? E olhar no espelho e dizer: o que foi? Vai tomar uma atitude ou não vai? Vai resolver ou não vai? Como diz o meu pai, ser homem é um saco de batata. Às vezes precisa tomar uma atitude, e a atitude depende de nós, amém, queridos? Jesus diz: tirai a pedra. Todo milagre envolve uma ação humana. Todo milagre envolve uma ação humana. Jesus quer que você tome o primeiro passo para Ele fazer um milagre. Jesus não faz nada para quem é preguiçoso. Jesus não faz nada para quem é desanimado. Jesus só faz para quem tem coragem. Quem tem coragem, Ele abre porta. Quem tem coragem, Ele derruba a barreira. Quem tem coragem, Ele dá dons.
Quem tem coragem, ele capacita, assim como ele capacitou Davi para vencer o gigante. O que nós precisamos é ter coragem. Diante da nossa coragem, Jesus enche de compaixão e Ele abençoa, Ele derrama o seu milagre, Ele abre portas onde não há portas. Jesus demonstra nesse texto o verdadeiro querer dEle. Qual que é o verdadeiro querer de Jesus? Abençoar, salvar, curar. O leproso diz: se queres, pode curar. O que Jesus falou? Eu quero. Então essa história de que Jesus não faz por você é mentira. O que Ele mais quer é te abençoar. O que Ele mais quer é te prosperar. O que Ele mais quer é te capacitar. O que Ele mais quer é te dar dons. O que Ele mais quer é fazer da sua casa uma casa de cura e de restauração. É você ter coragem e humildade para que Deus faça na sua vida. Em conclusão, para nós encerrarmos aqui. Jesus, estando na nossa casa, esse lugar se torna um lugar de adoração, um lugar de cura, para aqueles que adentrarem nela. Para manter esse ambiente de adoração e de cura, irmãos, nós precisamos manter a adoração. Precisamos reservar momentos de plena comunhão com o Senhor. Após nós enchermos dessa presença gloriosa do Senhor, o Senhor vai nos capacitar, vai nos dar coragem para agirmos com humildade e agirmos na direção certa. Tudo depende da nossa coragem e da nossa atitude de humildade. Amém? Feche seus olhos, vamos orar, já encerrando. Pai, nós te adoramos, glorificamos o teu nome nessa noite. E eu creio, Pai, que a tua igreja está aqui, sã, porque o Senhor a curou, está restaurada porque o Senhor restaurou. Eu tenho certeza, Senhor, que grandes coisas o Senhor ainda vai fazer no meio deste povo, desta igreja. Eu tenho certeza, Pai, como diz na tua palavra, que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Eu tenho certeza, Senhor, que todas as coisas hão de acontecer segundo a tua vontade e para o bem e para a prosperidade espiritual desta igreja. Nós cremos, ó Pai, no milagre, no sobrenatural, na restauração de vidas, na salvação de almas. Nós cremos, ó Pai, na capacitação de homens, de mulheres, capacitação de pessoas para a tua obra neste lugar. Nós cremos, Jesus, e nós nunca vamos desistir, porque é o Senhor que nos dá força, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que é a nossa rocha, a nossa fortaleza. E assim como a casa de Simão Pedro se tornou uma casa de cura, uma casa de restauração, que a nossa casa possa ser esta casa, Senhor. Assim como esse leproso teve uma atitude de coragem e de humildade, ó Deus, recebeu o seu milagre, nós também possamos ter essa atitude de coragem e de humildade, e avançarmos na vida espiritual, e possamos alcançar, ó Senhor, esta cidade para o Senhor, através do testemunho e da palavra que o Senhor vai colocar nas nossas bocas. Ó Senhor, no nome de Jesus, que possamos aprender com esta palavra nesta noite, é o que nós pedimos e nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém.